Abra a sua Bíblia aí na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 18. Segunda de Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 18. O tema proposto a mim é reconciliando através das células. E eu gostaria de ler introdutoriamente esse versículo aqui. Amém? Vamos fazer isso de maneira assim, em pé, só para que a gente possa se exercitar um pouquinho, porque ficamos muito tempo sentados. Então, em reverência à palavra de Deus, você pode, junto comigo, ler essa porção aqui. Mas não sem antes já nutrir no seu coração um espírito de quem deseja que Deus fale com você. A palavra deve ser uma profecia sempre fresca para o nosso coração. Então vamos pedir a unção, a graça, sabe? A especificação da palavra para o nosso coração. Diz assim, segundo o apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 18, na segunda epístola aos Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Pai, nós precisamos que a Tua boa mão esteja posta nessa hora sobre nós. Eu que falo e os irmãos que ouvem. Pedimos, ó Pai, que o Senhor desperte o nosso espírito, que o Senhor traga cativa a nossa mente, que o Senhor coloque uma dose do Teu Espírito no nosso coração, a fim de que ele seja terra fértil, ó Pai, para a recepção da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, bane daqui todo espírito morno, todo espírito de indisponibilidade. Nós suplicamos vivacidade para a nossa mente, vivacidade para o nosso coração, para os nossos ouvidos, a fim de que possamos internalizar a palavra do Senhor nessa manhã, e que ela venha com força sobre nós, ela venha para nos desinstalar do lugar que nos encontramos, a fim de que possamos estar na posição com o coração dentro da missão, por meio das células nessa cidade, conforme o Teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Eu queria antes ressaltar a importância do tema escolhido pelo nosso pastor Tel, já dito aqui pelo pastor Josué pregando na primeira igreja hoje pela manhã, sobre a conexão. Conexão é o nosso tema que vai reger o ano de 2019, mas também louvar a Deus pela sabedoria dos diretores da nossa escola, escolhendo esse tema da reconciliação, porque a reconciliação é o coração da missão. Então, a reconciliação foi um tema especial para o nosso curso de verão, por uma razão muito fundamental. A conexão das conexões, a reconciliação das reconciliações foi pauta da agenda celestial num dado momento fora do tempo e fora
do espaço que nós habitamos hoje, na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram e pensaram a reconciliação por meio de uma obra vicária, uma obra missionária, uma obra substituta, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, gozar de paz na nossa vida com o nosso Senhor. E nos transformou, consequentemente, em embaixadores dessa reconciliação. Você é uma embaixatriz, é um embaixador. Há sobre você uma missão muito clara, muito específica, que dá sentido à sua vida dentro da cidade, especialmente através da sua célula. Mas usando a linguagem paulina, na plenitude dos tempos, de acordo com Gálatas capítulo 4, verso 4, essa reconciliação foi mediada pelo Filho, que se fez maldição para que houvesse reconciliação. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos na face do Filho a glória do Pai. E é então esse Espírito, agora, que aplica, como dizem os teólogos, a ordo salutis, no coração do pecador. Ordo salutis quer dizer a ordem da salvação. A ideia é que Deus operou a reconciliação, a redenção da minha e da sua vida, quer operar uma redenção no coração da nossa cidade, que vive afugentada e com medo, e essa salvação, essa redenção, ela acontece dentro de uma ordem. Qual é essa ordem? De acordo com a visão calvinista, a ordem da salvação começa através de uma vocação eficaz. É um chamado irresistível. É Deus despertando o seu espírito para aquilo que antes ele estava alheio. Eu me lembro que quando não conhecia Jesus, abria as Escrituras e ela não me dizia absolutamente nada. Mas a partir do momento que eu recebi essa vocação, esse chamado eficaz que abre o nosso coração e o nosso entendimento para as coisas espirituais, tudo então passou a fazer sentido para a minha vida. O segundo passo é a regeneração. A regeneração é a transformação instantânea do nosso homem interior, da nossa natureza. A minha mulher foi para Manaus desde terça-feira, eu estou em casa me virando na comida com as meninas. E eu, então, teve um dia que fui fazer um mexido, e aí botei um azeite na frigideira, quebrei um ovo, e quando o coloquei no azeite, eu percebi que tinha alguma coisa de estranho. Fui cheirar, estava completamente apodrecido, e aquele mau cheiro chegou a me gerar náuseas internas. E é exatamente essas náuseas que Deus olha, que Deus sente quando olha para mim e para você antes da regeneração. Nós somos ou éramos pessoas estragadas, pessoas apodrecidas, e a regeneração é a recriação de uma nova natureza segundo Deus. Após você ser vocacionado, regenerado, Deus te dota com fé. A fé não é fruto de um esforço humano. A fé é um dom imputado por Deus a mim e a você. E essa fé não é a conhecida fé na fé. Não é fé na vida, não é pensamento positivo do tipo, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Também não é fé para ser curado. Os 10 leprosos foram curados, só 2 voltaram para ter comunhão e agradecimento com a pessoa de Jesus. A fé com a qual eu e você somos dotados por meio da regeneração, dessa vocação eficaz, é chamada pelos teólogos de fé salvífica. É aquela fé que pode ser traduzida como um braço através do qual você se apropria
gratuidade da salvação. A salvação está estendida, mas somente aqueles que são dotados com essa fé salvífica conseguem se apropriar, degustar, vivenciar a salvação. É por isso que Jesus chega para Nicodemos e diz: olha, você conhece muitas coisas, você é um homem religioso, você frequenta a igreja, a sinagoga, o templo, mas eu quero te dizer uma coisa: importa-te nascer de novo, da água e do Espírito. Você precisa ser regenerado, você precisa ouvir uma voz eficaz, você precisa ser dotado por uma fé que vai capacitá-lo a fazer o que você por si mesmo não consegue. Tem ainda um quarto passo. E é o da justificação. O que é a justificação? A justificação é o ato divino de tornar o pecador absolvido dos seus pecados, e pecados passados, presentes e futuros, com base na obra meritória de Cristo. A culpa e todas as sentenças acusatórias do inferno não têm mais validade legal sobre a vida daqueles que estão em Cristo, porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a nova realidade para a qual essa justificação nos chama. Então, quem melhor traduz isso nas Escrituras é o apóstolo Paulo, quando diz: justificados, pois, mediante a fé, agora eu e você temos paz com Deus. Eu já não tive paz. Você pode ter uma boa caderneta de poupança, você pode ter um bom carro na sua garagem, o imóvel próprio, você pode viajar para o exterior anualmente, mas se você não tiver paz, você é um homem infeliz. Você não consegue degustar aquilo que você tem. Então, paz é fundamental e ela vem por meio de uma justificação, que vem de fora para dentro. É imputada na minha vida, eu não tenho, por mais que eu faça, eu não consigo encontrar paz para minha alma, se não for advinda da justificação divina. Um quinto passo é a adoção. Presta atenção nisso, eu e você não somos órfãos. Você pode não ter pai, ele pode não estar mais aqui como o meu não está. Mas a adoção é a paternidade de Deus em Cristo, operada pelo Espírito, capacitando o pecador a chamar a Deus de Pai. É por isso que você pode se dobrar e dizer: Abba, Pai, assim como Jesus o fez. É por isso que uma adolescente, quando eu ia aqui pregar na sexta-feira, começa a sua oração dizendo: oi Deus, Paizinho, e começa a interceder por mim, o que faz com que uma adolescente que estava alheia às promessas de Deus, chame Deus de Paizinho, senão esse espírito adotivo do Pai, por meio do Filho, alcançando a minha vida e a sua vida, nos fazendo sentir seguros em momentos de fraqueza, de fragilidade. Ainda um sexto passo, que é o passo da santificação. Tudo está no bojo da regeneração, da redenção, minha e sua. A santificação é a operação do Espírito pela qual eu sou progressivamente purificado. A salvação é instantânea, mas a santificação ela é processual. Começa no berço da sua vida cristã, e só vai acabar na sua sepultura, ou quando você encontrar com o seu Criador. Aí Ele será tudo em todos, chegando então a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Perseverança significa dizer que você não vai ficar no meio do caminho, mas não é porque você é resiliente,
não é porque você é obstinado, não é porque você, sabe, é mais focado do que o outro irmão. Você não vai ficar pelo meio do caminho, porque Ele te capacitou com uma perseverança que não vem de você, ela nasce do Espírito, para você continuar sendo fiel, apesar de você, até o fim. E por fim, a glorificação. A glorificação é o ápice da ordem da salvação, quando Deus será tudo em todos e não haverá mais contradições, ambiguidades naquilo que eu sou em relação àquilo que eu deveria ser. Então, irmãos, esse processo salvífico, ele é uma operação do Espírito mediante a ação da pregação do Evangelho. Numa hora como essa, muitas coisas podem acontecer no seu coração, no coração do ouvinte para o qual você fala. Mas o ministério, ou seja, o serviço da reconciliação, de persuadir os homens, foi dado à igreja. Por isso Paulo escreve: nos confiou a palavra da reconciliação. Há uma incumbência sobre a minha e a sua vida, que é proclamar essa ordo salutis, é tornar claro aquilo que Deus está fazendo pelos homens, que não precisam viver debaixo da culpa, que não precisam viver esmagados debaixo dos seus erros, porque podem encontrar perdão na obra, sabe, vicária, substituta, realizada por Cristo na cruz do Calvário. E é essa notícia que nós precisamos dar à cidade através das nossas células. As nossas células só têm sentido se elas forem evangelísticas, se elas estiverem constituídas por homens e mulheres, jovens e adolescentes que amam a Deus e querem torná-lo conhecido. Aonde então as células entram nesse processo de reconciliação entre Deus e os homens? As células são esse instrumento de persuasão humana. Deixa eu falar uma coisa, pelo amor de Deus, não tem sentido eu me reunir com um punhado de pessoas, geralmente até 15, como temos orientado aqui, se essa boa notícia, se o prazer da comunhão, a bênção da oração, da relação mútua, tendo Cristo como nosso DNA, ficar restrito dentro de 4 paredes. O ministério da reconciliação é dado à igreja, e as células, irmãos, são comunidades de bases missionárias, estrategicamente colocadas dentro da cidade, para que o ministério, o serviço da reconciliação possa ser escoado para dentro dos prédios, para dentro dos condomínios, das vilas, das ruas, das favelas, dos morros. Ali, por meio dessa representação, Cristo precisa se fazer conhecido por meio de nós. E aí, como que isso acontece, se não através do testemunho cristão, da encarnação da misericórdia com quem erra? Do serviço gentil aos idosos, da liberação do perdão quando necessário, do exercício do amor desinteressado e principalmente por meio da pregação do Evangelho. É por isso que Paulo diz ao seu jovem filho na fé: conjuro-te perante Deus que pregue o Evangelho. Eu me lembro do paraninfo da minha turma no dia da minha ordenação, em 1999, na verdade, da colação de grau, dizendo: deixe a psicologia para os psicólogos, deixe a antropologia para os antropólogos, deixem a sociologia para os sociólogos, preguem o Evangelho. Porque o Evangelho, e somente o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não precisamos
rejeitar as outras disciplinas, elas nos são importantes para entendermos a cidade para a qual pregamos. Mas, fundamentalmente, o que vai transformar, regenerar, justificar o coração do pecador é a palavra de Deus, é o Evangelho. Então, permitam-me ler algumas coisas aqui. As células são a única. As células não são a única, mas a principal estratégia missionária da Igreja Betânia dentro da cidade. Por meio da minha vida e da sua vida, eu preciso olhar para essa comunidade de base como um centro avançado dentro da cidade que vai trabalhar missiologicamente. O foco, a obstinação dela é ganhar gente para Cristo. É inconcebível você passar um ano e não levar uma pessoa aos pés de Jesus. É inconcebível o número de batismos que temos tido aqui na igreja. Muito mais adesão do que conversão. Alguma coisa precisa acontecer no nosso coração para que nós possamos entrar de fato e de verdade nesse projeto de reconciliação, através do qual Deus exorta os homens por minha vida e pela sua vida. As células são pequenos grupos que proporcionam comunhão, exercício dos dons, discipulado, espaço para desenvolvimento e aprofundamento da amizade, oração mútua intercessória, discipulado transformador e pessoal, mas fundamentalmente devem prorromper em evangelismo pessoal e comunitário. Por isso devem ser voltadas para fora de si mesmas, buscando a aproximação das pessoas ao seu entorno, a fim de persuadi-las a abrirem espaços nas suas vidas para o Criador. E se é assim, a gente precisa ter muito cuidado com as características que eu vou mencionar agora. Células impenetráveis, fechadas pela defesa de uma comunhão gostosa, mas ao mesmo tempo egoístas e restritas a poucas pessoas afins, são criminosas, são antibíblicas, são cancerígenas e desalinhadas com a visão da Betânia, sendo insubmissas às suas lideranças, contraproducentes na implantação do reino, obesas enquanto o mundo morre de inanição, ficando sob o olhar entristecedor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ainda estão em missão através da igreja, através das nossas células e, sobretudo, através da sua vida. Deus está em missão e você faz parte, você é cooperador de Deus, como diz Paulo lá na primeira epístola aos Coríntios. De Deus somos cooperadores. Sabe, a gente pode viver com sentido. Você pode acordar e olhar para essa cidade não demonizando-a, não a criticando o tempo inteiro, falando dos seus políticos, da prefeitura, dos setores organizacionais da nossa cidade, municipais. Você é embaixador, você tem um sentido, você tem uma missão através do seu serviço. Essas células tendem à mesmice insuportável, ao atrofiamento indesejável, à morte e ao sepultamento lamentáveis, diante de uma seara sedenta de Deus, sofrida à espera de uma boa notícia, oculta dentro das quatro paredes. Então, se nós quisermos participar da missão de Deus na cidade, por meio das células, nós precisamos atentar para 4 eixos básicos, através dos quais eu termino a meditação nessa manhã. E peço aqui ao nosso querido Gessé para projetar. O primeiro, então, eixo é o eixo bíblico.
Obrigado, Gessé. O eixo bíblico é aquele que nos comunicará o propósito e a vontade de Deus. Certamente eu sei que há várias perguntas e preferências sobre as células, mas no eixo bíblico-teológico estão as respostas que podem e devem manter o nosso compasso, manter o nosso batimento cardíaco, o nosso alinhamento, a nossa unidade missionária na direção da reconciliação dos homens com Deus. Não é a minha preferência, não é a sua preferência, não é o meu egoísmo, não é o seu egoísmo, mas o que as Escrituras dizem sobre um funcionamento bíblico sobre as células. E a pergunta é: como a Bíblia revela Deus em relação à missão? A missão que começou através de uma célula básica formada por Jesus. Ele começa grandes coisas através de um pequeno grupo. Uma célula onde acontecia discipulado e missão o tempo inteiro. Não havia dissociação entre vida pastoral e discipulado do coração. As duas coisas caminhavam juntas, dentro de um mesmo grupo, através da vida de Jesus. Quando nós então olhamos para as Escrituras, nós vemos a Bíblia revelando o empenho de Deus na redenção do pecador. Isso precisa ficar claro para quem constitui uma célula, para os seus líderes. Deus, ao qual servimos, continua trabalhando, empenhado plenamente na redenção do pecador. Então, lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la? O nosso Deus é um Deus missionário. É por isso que a igreja e as células não podem ser diferentes, porque senão vão deixar de ser igreja, vão deixar de ser célula, porque vão se desassociar da missão divina. O maior empenho da célula deve ser na redenção dos seus amigos. Esse ano você deve anotar as pessoas que fazem parte do seu rol de amizade e falar: Deus, abre o entendimento, o ordo salutis, aqueles itens da salvação, entra com providência, com uma voz audível, eficaz no coração, me dá a oportunidade de proclamação, seja como for, peça a Deus que a sua célula, que você, sejam pessoas evangelísticas. Mas a Bíblia revela Deus empenhado também pela vida comunitária. Lhes disse aqui que Jesus sai da planície depois de muitas curas, sobe o monte, passa a noite inteira orando e ele escolhe 12 homens. Jesus quis viver vida comunitária. Jesus entendeu que o projeto do reino de Deus não é solitário, não tem projeto solo, é vida onde um ministra na vida do outro. E é para essa vida que eu e você somos chamados enquanto cristãos constituídos na sua igreja. É vida comunitária. É porque é na relação que o discipulado vai acontecendo, que Deus vai tratando o meu coração, é que eu vou me tornando paciente, é que eu vou liberando o perdão, é que eu vou sendo ensinado a amar, é que eu posso meter a mão no bolso e atuar misericordiosamente na direção de alguém. Eu e você somos chamados a uma vida de comunhão. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Lucas também fala sobre um estilo de vida da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era uma perseverança personificada em cima de pessoas, mas na doutrina daqueles homens. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, que significa a ceia que acabamos de tomar, mas também o partilhar da vida.
Quando Jesus parte o pão, Ele está dizendo para aqueles homens que estava partindo a sua vida, e esse partilhar da vida também é entregue à igreja, a fim de que possa da mesma forma abençoar e ajudar na reconciliação do homem com Deus. De forma que não há espaço, como lhes disse, para carreira solo e vida sozinha, todos e não alguns, salvo raríssimas exceções, são chamados à vida de comunhão. Há muitas pessoas, irmãos, que saem da igreja porque não foram visitadas, se sentem entristecidas, porque não foram vistas, não foram cumprimentadas, e a igreja pensou um modelo viável de amar, de cuidar e de pastorear através das células. É justamente para você não se sentir esquecido, é justamente para você ser acolhido. A minha mãe, desculpe aqui, ela tem 75 anos. Nas semanas, as últimas 2 semanas, ela passou indo ao hospital e dormindo na casa de uma irmã que fez uma cirurgia. É uma mulher que não tem mais filho em casa. Ela pode agora expressar esse cuidado paternal para uma mulher mais nova, que quando ela fez a cirurgia, foi para o hospital e ficou com ela também. É para essa vida que eu e você somos chamados, de cuidado mútuo, de vida comunitária. A Bíblia também revela um Deus empenhado no discipulado. Não quero falar muito sobre isso aqui, porque haverá treinamento para nós. Mas todo Josué tinha um Moisés, todo Eliseu tinha um Elias, João teve Jesus, Paulo teve Barnabé e Timóteo teve um Paulo na sua vida. Você pode acelerar o seu crescimento espiritual por meio do discipulado. O discipulado nos confronta, mas ao mesmo tempo ele nos consola, ele nos ajuda a caminhar, a sua vida não fica estagnada. E o grande anseio do nosso coração é ver os cafés, os bistrôs, as padarias, os shoppings lotados pelos membros da igreja, uns discipulando os outros. É todo mundo sendo discipulado e todo mundo discipulando conforme a sua maturidade. E esse processo vai ser gerenciado, vai ser organizado por meio dessas células, aonde cada um receberá aquilo que precisa. Por isso você pode caminhar para uma célula, você pode me procurar os pastores, a fim de que você faça parte desse projeto. Irmãos, chegamos ao segundo eixo, que é o eixo pessoal. E o eixo pessoal, ele está focado na liderança. A nossa célula nunca vai entrar nesse projeto missionário da reconciliação se os seus líderes não estiverem apercebidos para isso. Por isso não dá para pensar a célula sem pensar a liderança. O líder é o termômetro para medir a temperatura da eficácia da célula, porque a célula, como a família, é a cara dos pais, é a cara do líder. Então, o líder precisa ser um homem, ser uma mulher consagrada a Deus. Estava falando aqui para os adolescentes na última sexta-feira que Josias foi um rei que começou a reinar com 8 anos de idade, mas no 8º ano do seu reinado, da sua liderança sobre Judá, o texto bíblico diz assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. O Espírito Santo despertou o espírito daquele adolescente que aos 16 anos começa a buscar o Deus do seu pai ou dos seus pais. Começa a ter comunhão, começa a ser embebido dessa espiritualidade que advém da presença de Deus. Então, se você quiser ser um líder respeitado, se você quiser ser uma pessoa considerada, você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. As pessoas querem seguir pessoas que tenham alguma coisa a dizer.
É por isso que o teólogo Inácio de Larrañaga, ele diz o seguinte: o verdadeiro profeta do futuro será aquele que sair do deserto, assim como Moisés, Elias, João Batista, o Salvador, eu e você. Alguém que tem alguma coisa a dizer, alguém que sai da presença de Deus e pode comunicar graça àqueles que ouvem. O líder também deve focar o seu ministério dentro e fora da célula. Foi isso que Neemias fez, ao tomar conhecimento da situação na qual os seus conterrâneos se encontravam. Foi alguém que saiu da onde estava, foi alguém que investiu numa liderança e foi alguém que pensou a reestruturação da cidade. Olhou para dentro e também olhou para fora. O líder precisa, capítulo 1 de Neemias, verso 4, pedir lágrimas a Deus. Alguém que chora pelos irmãos, alguém que chora por aquele que se afastou, alguém que, como Jesus, vai buscar a ovelha que se perdeu. O líder precisa ter coração, precisa ter lágrimas nos olhos, precisa ter paixão, precisa ter compaixão. O líder precisa ter lágrimas diante de Deus. Diz o texto bíblico que Neemias chora, lamenta, jejua e ora ao Deus dos céus, pedindo uma mudança, pedindo uma transformação. E se você não aguenta a sua célula, se as coisas estão paradas, estão estagnadas, isso precisa gerar um santo incômodo no nosso coração. Talvez não seja a célula, mas a sua vida pessoal. Você está precisando de um avivamento? Dobre o seu joelho, vá para a presença de Deus, implore por lágrimas, implore por um coração de carne, implore por um avivamento, implore por mudança, porque Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai ouvir a sua oração. É assim que a gente aprende na palavra. O líder precisa purificar o seu próprio coração. Neemias faz confissão pelos pecados seus e pelos pecados da nação. O líder precisa ter visão, implore a Deus por uma visão. A visão é o que vai levar você do estado atual ao estado desejado, do estado atual ao estado por Deus revelado. Você precisa ter um marco, Deus precisa te dizer alguma coisa, Ele precisa colocar um alvo para a sua vida, pelo qual vale a pena lutar e gastar os seus dias. Irmãos, eu poderia falar muita coisa aqui, mas vou adiantar, chegando ao eixo contextual. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e ao mesmo tempo para mim. Nós não podemos continuar respondendo a perguntas que não estão sendo feitas. Nós não podemos estar num local sem discernir as mudanças culturais, as mudanças municipais que acontecem no nosso entorno. A célula urbana precisa entender a peculiaridade do seu bairro. Ela precisa entender o estilo de vida do seu condomínio, as tendências da sua faculdade, a problemática da sua comunidade, as perguntas que as pessoas estão fazendo, os sentimentos que têm transformado a vida dessas mesmas pessoas. Eu não sei se você percebeu, mas a partir do momento que as UPPs foram implantadas na cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói teve o seu modo de vida profundamente mudado. As pessoas estão mais temerosas, as pessoas não saem de casa, a criminalidade aumentou, o tráfico de drogas cresceu, porque a cidade está em constante mutação e a célula está inserida nesse contexto. A gente precisa ler o nosso povo, mas a gente precisa ler o nosso entorno, para saber como que você vai viabilizar essa palavra da reconciliação. Então, nesse sentido,
a célula precisa fazer uma hermenêutica, uma exegese da sua localidade, a fim de interpretar o cansaço, interpretar o estresse, o esgotamento, as causas de depressão da alma urbana e saber o que pode servir, como que pode atuar através desse princípio da reconciliação. Então, a gente, uma vez fazendo a exegese da cidade, a interpretação do nosso bairro, do nosso condomínio, da nossa vila, podemos então propor algumas coisas. Por exemplo, Icaraí é o bairro mais idoso dos 52 bairros da nossa cidade. Você pode promover um chá das 5 no seu prédio. Você pode ter ações que vão para além da reunião, sendo um atrativo para esse processo da reconciliação, até que a pessoa chegue, aproveitando a questão etária do bairro onde você se encontra. Você pode chamar alguém para falar sobre um envelhecimento saudável. Você pode chamar um médico para falar sobre como você pode tratar o seu coração, como você pode ter uma vida saudável. E trazer a sua célula para um momento de comunhão, de relacionamento. É assim que as coisas vão acontecendo. As pessoas não se abrem para pessoas desconhecidas no nosso tempo. A gente precisa fazer um processo de aproximação. A gente precisa se dar a conhecer. As pessoas precisam confiar para se abrir aquilo que a gente tem a falar. A grota é um local difícil, Morro do Castelo, mas a igreja tem projetos sociais, médicos, nutricionais. A gente precisa aproveitar essas ações para poder nos aproximar e entrar com a palavra da reconciliação, com a palavra da salvação. Enfim, pense estrategicamente o grupo de amizade de sua célula e proponha ações. Eu queria pedir uma coisa na qualidade de coordenador das células. Faça alguma coisa diferente nesse ano de 2019. Faça alguma coisa louca. Faça alguma coisa que você não tenha feito, mas faça para fora, faça na direção de encontrar as pessoas, faça na direção de se expor, seja audacioso, vença o seu medo de lidar com o diferente, porque as pessoas estão abertas, estão carentes, estão precisando dessa aproximação. O que nós não podemos, o que é inconcebível, é proibível do ponto de vista bíblico, é a gente saborear essa salvação aqui dentro, numa igreja para 1.300 pessoas. O quarto e último eixo é o eixo ministerial. Diz respeito à realidade de serviço interno e externo da célula. O mundo social urbano, esse é o que representa a nossa missão, o foco da missão da célula. Nós não fomos chamados como meninos para o parque de diversão. Jesus disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. É exatamente para nós estarmos entre os traficantes da grota e do Morro do Castelo. É para você estar com as pessoas que não comungam da mesma fé dentro da sua universidade. É fazer contato, é conectividade, é construir relação. E talvez você vai precisar ir num bar. E a gente tem que parar de ter medo de falar coisas desse tipo, porque a gente precisa participar dos processos da nossa cidade. Como Daniel, sem nos alimentarmos das comidas do rei. Mas a gente precisa participar
dos processos que constituem a vida da nossa cidade, no setor educacional, no setor artístico, no setor político, no setor comercial, aonde quer que eu e você estejamos sendo colocados pela mão do Senhor, é ali que você precisa frutificar, é ali que você precisa se diferenciar, e é através dessa diferença, é através desse amor, dessa empatia, dessa misericórdia, dessa honestidade, que alguém vai dizer assim: esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Quando eu entrei na Betânia, foi lá na sede antiga, a primeira vez que eu fui, estava o pastor Josué num banco, tocando um violão, eu fiquei ouvindo aquilo, voltei depois para uma reunião no sábado dos jovens, vi aqueles jovens, quero fazer aqui uma interpretação nossa, como se de fora estivesse. Eu olhei aquilo e falei o seguinte: eu não tenho o que eles têm alguma coisa diferente, eu quero sentir isso. E tinha um rapaz chamado Valdo, eu virava para ele e falava: Valdo, eu quero sentir o que vocês sentem, eu quero sentir o que vocês sentem. E ele falava para mim: calma que você vai sentir. Até um dia, que ali eu estava, dentro do tabernáculo, e um homem pregando o evangelho da reconciliação, foi usado por Deus para aquela palavra descer ao meu coração, queimar tudo por dentro, um filme passar dentro da minha cabeça, da minha vida inteira, e eu chorar lágrimas de arrependimento produzidas pelo Espírito, que eficazmente naquele momento me chamou, me regenerou, me justificou, me adotou, me santificou, e agora está trabalhando a minha vida para uma glorificação final, como a sua vida, a vida dos eleitos dessa cidade, para os quais eu e você precisamos nos direcionar. E ao ir para a cidade, aqui eu concluo, lembrem-se das últimas palavras do Salvador, a embrionária igreja que desceria ao monte com a palavra da reconciliação. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, todo o poder, todo o poder. Poderia dar alguns exemplos aqui, mas não cabe em função do nosso tempo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Se a sua vida se resume a vir para a igreja no domingo, participar da Santa Ceia, voltar para casa com a sua família, ou quem sabe almoçar num restaurante gostoso daqui a pouco, vir logo mais, trabalhar, vir no outro domingo, eu queria te dizer uma coisa. Você pode pedir nessa hora para Deus te dar uma visão, para Deus trabalhar o seu coração, porque Ele te chamou para você fazer discípulos dentro dessa cidade. Nós somos uma igreja marcada por pessoas que não fazem discípulo. Nós temos outras marcas, como a do amor, como da empatia e outras tantas. Mas nós precisamos de uma igreja que entre nessa cidade, através das células, e possam nos seus prédios, nos seus condomínios, fazerem discípulo de Jesus. Não é para você trazer as pessoas para a igreja. Jesus não disse assim: toda autoridade me foi dada, ide, portanto, levem as pessoas para a igreja. Ele não falou isso. Ele falou para você fazer discípulos, que eles serão batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que vão se levantar dali para fazer discípulos, que serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o projeto missionário das nossas células. E é dessa forma, desses 4 eixos, que ela pode ser eficaz na participação da reconciliação do homem com Deus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Queria pedir para o pastor Vanderlei vir aqui e encerrar o nosso culto orando por nós,
pedindo que Deus batize o nosso coração com o seu Espírito Santo, pedindo que Ele seja misericordioso comigo e com você, e faça com que você saia daqui com uma clareza muito nítida, dizendo assim: eu quero, Senhor, ser diferente. Eu quero levar minha célula à multiplicação, mas mais do que isso, eu quero que ela seja uma comunidade missionária dentro do coração dessa cidade, que faça a diferença, que contribua para o crescimento do seu reino.